Olá, amados. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você vai estar vendo essa live, né? Momento e boa noite. Sempre é o horário que eu gosto, né, de gravar. Gravar mais, ou à noite ou de manhã. Enfim, não é a palavra do dia, né? Mas eu quero refletir com vocês um louvor. Já perceberam que eu sou bem reflexiva, né? E as mensagens que eu trago também de ensino é sempre reflexiva. Antes de falar da gente meditarmos juntos no louvor, eu gostaria de falar algo que eu ouvi de uma influência, né, cristã em YouTube. A mesma falando assim ontem. Ela tem quantos mil seguidores, olha só. A hipocrisia já começa aí. Aí dizendo que tem pessoas que postam todos os dias por querer engajamento, né? Só que não é bem assim. Talvez algumas pessoas sim, mas nem todas. Algumas estão aqui como eu, como algumas outras, pelo ministério, pelo chamado. Então nós que temos um chamado, nós nos preocupamos em trazer a palavra do dia, porque assim o Senhor tem pressa em quê? Em ganhar almas, em orientar o povo, em ensinar o povo, em fazer, né? Instruir o povo. É isso que é chamado. A maioria dos YouTubes que eu acompanho a maioria das meninas, principalmente mulheres, né? Que, mais do que homem que eu sigo, dos que têm ministério, são pessoas que são o quê? Influenciadas para influenciar pessoas ao quê? Ao destino de outras, ou destravar o ministério de alguém que precisa, né? Que ainda está engateando, que ainda está tendo dificuldade na caminhada. Como hoje eu já assisti um, que é de uma menina que eu acompanho, ela é uma cantora, né? Adoradora. Ela não é conhecida. Ela tá para lançar umas músicas e ela ministra muito a palavra. E ela falou, né? Falando esses dias, eu tenho acompanhado, né? Deus usa ela no ministério profético, né? Muitas das vezes em sonhos e às vezes é audivelmente, né? Ela escuta a voz do Senhor Jesus. Então, assim, ela tem intimidade com os céus. Ela tem discernimento. A gente vê que tem relacionamento. E muitos hoje não têm relacionamento com o Senhor e às vezes parece que quer paralisar aqueles que têm. Ou às vezes a pessoa mesmo tem, porque essa que eu acompanho, que falou ontem, né, que é um YouTube, uma influência cristã, ela é o quê? Ela tem mil seguidores e falando de pessoas que quer aparecer, que quer se mostrar aí profeta, não é para ser assim. Eu falei, problema dela, se ela tá com esse pensamento, é um espírito de inveja ou é o quê? Hipocrisia. Como é que ela tem 1.000 e poucos seguidores e pode ficar criticando alguém? Então, assim, são pessoas que não têm noção do que está falando, né? Tudo é a cabeça. Porque, como vocês pensam, a gente pode falar o que quiser ou simplesmente ter nossas próprias conclusões. Mas ela não pode estar julgando o povo, né? Alguém dessa forma, como ela falou. Que alguém posta conteúdo todos os dias e eu sou uma dessas. Essa menina que eu acompanho é uma dessas que posta todos os dias a palavra do dia. E a gente não está aqui por engajamento, está aqui para falar a palavra de Deus. Bom que engaje mesmo, bom que Deus faça alcançar voos altos, né? E repreenda todos que vêm impedindo de ou nos chamado, porque se estamos aqui a palavra do Senhor, independente de estejamos aqui na internet ou num púlpito, é para fazermos o que o Senhor quer, e não para agradar a A ou a B, né? E ela falando isso, aí eu fiquei comigo, meu Deus, que hipocrisia, a pessoa tem 1.000 e poucos seguidores, né? Sei quantos mil, e falando isso, a pessoa não tem noção, não? Problema dela, porque ela tem até recebido, parece um convite para ir para participar de algo, né, de influência, ela ficou temerosa, temendo com qualquer um de nós, ficamos temerosos, tementes a um convite que recebemos para ministrar a palavra de Deus na igreja, para ministrar um louvor ou louvores, fazer a vontade do Senhor, ficamos apreensivos muitas das vezes, mas mesmo assim, às vezes enfrentamos no medo, né, vamos fazer a vontade do Senhor. Quem sempre fez a vontade do Senhor é como diz, nunca parou, né? Porque eu simplesmente sempre fiz na igreja o qual me congreguei a vida toda,
Nunca recebi convites assim para fora, a não ser após acho que a jubilação do meu pai, praticamente, vamos dizer, menos de um ano, para duas igrejas aqui próximas, né? Que são aqui na cidade. E uma foi para louvar, um culto de jovem, outra foi para ministrar num círculo de oração. E outro foi também um círculo de oração em outra cidade, que foi a qual eu nasci. Então, assim, nós vamos fazer o quê? O ídolo do Senhor, quando recebemos uma oportunidade, quando recebemos um convite, mesmo assim, nós não paramos de fazer a vontade do Senhor ou o propósito, né? Então, estamos vivendo o propósito. Eu sempre vivi meu propósito. Eu sempre estive no propósito, mas tem quem queira impedir o propósito. Tem quem queira parar o propósito. E o propósito não é parar. Ontem mesmo eu falei para você que o meu prazer é estar aqui falando a palavra de Deus. O meu prazer é estar aqui adorando o Senhor. O meu prazer é fazer a vontade do Senhor, primeiramente. Mas também ir para a academia, né? E outras coisas que eu nem relatei, como eu gosto de amizades, de pessoas, né? Pessoas, boas companhias, porque nós cristãos precisamos de boas amizades, de andar, de passear. Eu amo isso porque isso dá prazer. Então, assim, cada pessoa é diferente. Eu gosto de andar, como eu sempre fui mais na liderança de jovens, adolescentes. Então, assim, fazíamos de tudo para, né, quando tem um evento no sábado, a gente ir. Por quê? Para não ficar em casa, porque já basta às vezes a semana toda, né? Quem trabalha, quem estuda, às vezes não pode sair praticamente todos os dias. Então, quando chegava o sábado que tinha um evento, a gente às vezes se programava, arrumava o carro, né, com alguns irmãos ou até mesmo às vezes os jovens e íamos participar. Até sem receber o convite, que não é legal a gente ir a um lugar que não nos convide. Mas se não faziam questão de nos convidar, a gente não ia ficar em casa dentro do buraco, né? Não mora, principalmente na época que a gente ficou a maior parte do tempo num sítio, que foi nas Marias. Mas quando a gente mora no interior, como Lagoa de Véia, a gente participa do evento porque a gente, né, que a gente participe. E a primeira igreja que meu pai dirigiu foi aonde? No Sapés do Norte, que pertence a Tangá. Então, assim, eu era muito criança, não lembro muita coisa. Depois fomos para Serra Caiada, né? E fui ser pastor de Serra Caiada, dirigente de igreja. Saiu de Serra Caiada, fomos para Sítio Novo. De Sítio Novo para Lagoa de Velho, de Lagoa de Velho para as Marias. Das Marias, foi jubilado e estamos aqui há 2 anos e eu estou super agoniado porque estou dentro de casa 24 horas praticamente. Por quê? Porque não tem amizade, porque falta às vezes recursos, né, para passear, porque quem ama, quem não gosta disso. Só que não tem noção, só que não tem juiz, né? Que gosta de estar em 24 horas. Porque nós que amamos fazer a vontade do Senhor, a gente ama fazer a vontade do Senhor e a gente também ama descansar, né? Porque precisamos. Então, assim, quem ama fazer a vontade do Senhor não gosta de estar parado, não gosta de estar dentro de casa, não gosta de estar 24 horas dentro de casa. Por quê? Porque vivemos a vida toda fazendo isso desde criança, né? Por mais que teve um período que a gente trabalhou também fora. Então, assim, quem que gosta? Ninguém gosta, né? E tem pessoas que não têm noção, né? E cada pessoa é diferente, cada configuração é diferente. Então, assim, se você gosta, o problema é seu, né? Aí a sua configuração eu tenho que aceitar. Por exemplo, minha mãe sempre foi como eu, né? Gosta mais de sair para os eventos. Às vezes, ela ia para os eventos com meu irmão, com minha irmã, com os jovens, e meu pai não ia, porque não gosta. Então, sempre assim. Então, é a configuração. E, graças a Deus, em partes, né? Por mais que às vezes ele queria que a gente fosse, mas ele não empatava, né? Às vezes tinha um cuidado assim, o ciúme, acho que de um certo cuidado, porque como ele não ia, às vezes ele não queria que a gente fosse, né? Sem ser convidado, algo do tipo. E às vezes quando a gente ia, até quando a gente chegava, ele contava, apresentaram. E a gente falava, não, eu nem viu a gente também, não convidaram como é que ia apresentar, né? Assim, esses trabalhos, internet, conversa, enfim. Por exemplo, na época que morávamos em Lagoa de Velhos, teve o primeiro congresso de jovens, então nós viemos participar na escola, né? Passamos 2 dias praticamente. Foi um evento maravilhoso, um evento grandioso para a glória de Deus, com pessoas assim extraordinárias, ministrando a palavra, né? Um de São Paulo, outro de Recife, se eu não me engano. Vasos assim de Deus, sabe, que realmente eram de Deus. Hoje em dia está desafiador, né? Sabemos discernir o que é Deus e o que não é, que nós oramos e vigiamos, mas o Senhor não deixou enganada. Um desses dias o Senhor falou grandemente comigo, e algo que o quê?
Porque quando Deus fala conosco, não é o que a gente conversa durante o dia, não é o que a gente fala, que o inimigo pode escutar, usar o espírito da adivinhação, o espírito da pombagira, mas é que o Espírito Santo de Deus, ele veio, como a sua palavra diz, que ele, antes de falarmos, de pronunciarmos, ele já sabe o que a gente vai falar. Então, nesse tempo, nessa época desse congresso, Deus falou grandemente comigo e eu estava, caladinha, como eu sempre gosto de estar sendo cantora da palavra de Deus, prestando atenção em tudo, meditando, porque eu sou conectada, ligada com os céus, para ter que não convém, né? Aí, o irmão lá profetizando, revelando muita coisa, e eu só pensei no meu coração, Jesus, se isso é de ti, se esse mover é de ti, Jesus, porque é o que convence o maior dos pecadores, né? Porque ele tem um dom tão lindo assim, que ele ia até a pessoa e falava algo, e a pessoa era ali convencida aí à frente para aceitar Jesus, e eu falo, isso não é emocionalismo não, Senhor, eu nunca fui emocionalista, né? Sempre fui pé no chão, graças a Deus, que amo a palavra do Senhor, sempre temi a palavra do Senhor, luto para temer, não é fácil obedecer ao nosso Deus, mas a gente está aqui lutando e de repente, né, eu estava caladinha, só pensei com os olhos fechados, quando de repente ele estava lá na frente ministrando e eu falando com Deus aqui, ó, no pensamento, sem abrir a boca como Ana, né? Muitas das vezes temos que orar assim para o adversário, os inimigos de nossas almas, ou seja, essas forças ocultas, não escutar o que nós falamos com o papai nas redes sociais, porque são espíritos de engano. Aí ele falou, de repente escutei aquela pessoa contigo assim, né? E bateu em mim. Sou eu que falo contigo, porque eu vi o teu pensamento. E assim, assim, assim. Olha que Jesus lindo. Falou tudo que eu tinha falado aqui. Esse que é o Deus que nós servimos. Não o Deus que a gente fala, que a gente conversa, que conversa algo sobre as redes sociais e fazem de tudo para atrapalhar, fazem de tudo para mudar os projetos de Deus, fazem de tudo para confundir, fazem de tudo para manipular. Deus não é Deus de manipulação. Deus é Deus de verdade. E ai desses que fazem isso, né? Porque eu creio que o céu não vão entrar. Então, que nós possamos andar nas veredas do Senhor e nos caminhos do Senhor, obedecendo, porque a melhor coisa do mundo que tem é obedecer ao Senhor Jesus. E essa influência de ser falando isso, e eu comigo, meu Deus, como ela está sendo hipócrita, porque ela faz isso, né? Ela recebeu o convite para participar de algo que ela estava com medo, amém. Qualquer um de nós poderíamos ficar apreensivo. Eu ficaria super feliz. Mesmo que talvez ficasse talvez 10 um friozinho na barriga, se fosse para palestrar, para ministrar, para testemunhar, porque muitos lá, pelo que eu vi o convite, né, algumas pessoas me falam, contam a sua história. Eu sou relax nisso, né? Eu amo falar, você falei para jovens então, falei para as senhoras, eu amo isso. Já para louvar, eu talvez temeria mais, aí eu ficaria como ela, apreensiva, porque eu sempre fui mais temerosa pro louvor, por mais que Deus quer me usar no louvor, para você ver, às vezes aonde Deus quer mais usar é onde o inimigo se levanta como um gigante querendo nos paralisar e usando adversários. O diabo tem raiva dos adversários dele, né, pelo jeito dos verdadeiros intercessores, dos adoradores, mas não é Deus, porque ele se levanta para cair, né? Então que toda a sua cambada caia em nome de Jesus e que nós possamos ser guiados e dirigidos pelo Senhor Jesus e falarmos e andarmos como Ele quer, independente de A ou B, né? Querer, a gente tem que estar aonde Deus quer, a gente tem que ir para onde a gente quiser, porque nós somos livres e temos Deus. E se Deus está na frente, quem é alguém para nos impedir? Que abra um caminho, né, para nós passarmos. Então, olha só. Aí o texto aqui vai nos dizer, né, do louvor, que diz assim: ser crente é bom, mas realmente é bom. É bom demais, né? O tema diz isso, o texto, o nome do louvor é Ser Crente é Bom Demais. Mas vamos ver se a canção combina com o que os cantores vivem, com o que os mesmos, né, que acredito que foram os autores que escreveram. Então, assim, são todas coisas que a gente às vezes observa e refletimos, que a gente vai assim, meu Deus, às vezes estamos louvando um louvor e sendo hipócritas, às vezes estamos falando algo e sendo hipócritas. Vamos reconhecer nossas falhas, vamos reconhecer nosso jeito, vamos reconhecer que nós não somos nada, somos pó e cinza, vamos reconhecer que falhamos. E quando a gente for escrever um louvor, uma canção, uma frase, o que for, a gente realmente reflita e medite se aquilo realmente, se a gente não vai falhar, porque a gente é tendencioso a falharmos como seres humanos. Então, temos que ter cuidado, né? É isso. Que Deus nos ajude. Aqui está talvez dá um pouco de barulho aí. Meu cunhado está aqui conversando com minha mãe. Meu pai já está deitado. Às vezes ele deita cedo, às vezes não. Minha irmã está na casa dela, que é aqui próximo. Como minha irmã veio no seu casamento, né? A minha sobrinha esse final de semana não veio, tá na casa do pai. Meu irmão também não veio, talvez venha só amanhã.
que trabalha, né? Tá em Natal. E isso por aqui. Enfim, às vezes fico daqui pra lá. Aí, eu já não gosto muito de lá porque ele vive mais trabalhando, então assim, ele não gosta muito de sair. Acho que talvez tenha um pouco aí do autismo, né? Eu já sou mais TDAH ligada e gosto de sair um pouquinho. Aí ele não gosta muito. Aí eu não gosto muito de lá por isso, né? Mas ele é bem tranquilo, relax, tipo assim, na dele. E às vezes eu que fico atiçando, né? Pra ver se ele se anima pra sair. Mas eu não posso estar cobrando se a configuração da pessoa não gosta, né? Tão bem assim de sair. Mas por mais que eu falo, Jesus quer a gente louvando também, Samuca. Vamos adorar, vamos ir mais para a igreja, vamos se posicionar, vamos fazer a vontade do Senhor, porque ministério, acredito que não pode ser estacionado, né? Temos que continuar no ministério do louvor, porque sempre fizemos parte do ministério do louvor e temos que estar adorando. Por mais que às vezes ele fica louvando em casa, né? Liga louvor e está ali com fone ou meditando. Se está correndo, está com fone. Se está se exercitando, está com fone. Ouvindo louvores, né? Então, assim, está se preparando, né? Se o Senhor quiser nos usar ou levantar pessoas, porque o Senhor, como diz, a força do pensamento é muito importante. Então, Deus levanta pessoas, a força das palavras é muito importante. Deus levanta pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, né? Porque quando temos um ministério no louvor, a gente tem que estar posicionados e temos que estarmos se preparando para na hora certa as pessoas, né, também se conectarem conosco e fazermos coisas maiores, né? Assim seja a vontade do Senhor sempre e eternamente. Mas que tem chamado ministério é assim que a gente vive, né? E mesmo que a gente às vezes faça mais de uma coisa, a gente está conectado, o cristão tem que estar conectado primeiramente com o Senhor, né? Ter vida no altar, ter vida devocional, que é o mais importante. E muitas vezes estão dentro da igreja, mas não tem intimidade, relacionamento com o Senhor em casa. Isso fica muito desafiador. Então, assim, a gente é bom gastar tempo com Deus, tá? Quem não tem intimidade com o Senhor, tem intimidade com o Senhor, porque o que vai nos garantir a salvação é o que? Relacionamento, intimidade com Deus, a nossa vida devocional, as nossas renúncias. É isso que faz com que o nosso ministério avance, que nós prossiga, levando, ministrando a palavra, ministrando o louvor, conforme a vontade do Senhor e a obediência, a santidade, né? Como o Senhor queira. E o louvor vai dizer, olha só, vamos meditar junto, tá? E vocês podem comentar depois o que acharem. Ser crente é diferente. Ser cristão para mim é tudo. É morar aqui na terra, mas ser filho de outro mundo. Até aqui tudo bem, tá certo. Não tenho medo de nada que fizeram contra mim, verdade. Pois a mim foi ordenado anjos para me servir. Eu não sou o presidente, mas só ando escoltado. Aonde eu vou, cristão é assim. Aonde eu vou, cristão que tem intimidade e relacionamento com Deus, tem anjos me guardando do meu lado. Olha aqui, que chique. Porque Deus não é lindo? Eu noto a diferença do cristão para o homem ímpio, que não teme a Deus, que tem o coração má, perversamente ruim, que não tem ainda relacionamento e intimidade com Deus. Pois quando aceita Jesus, o sujo se torna limpo. Nós que quando temos um encontro verdadeiramente com Deus, de intimidade, de relacionamento com o Senhor, nós se tornamos limpos. Poderíamos ser a pessoa mais suja do mundo, mas a gente se torna limpo. É o que o texto diz, né? Que eles escreveram. Essa canção é de canção e louvor. Aí diz, o ímpio gasta dinheiro jogando jogo de bicho. É verdade, é mesmo, até joguinho hoje em dia, né? Virtualmente gastam com essas porqueiras. Quando mando um link aí pelo meu privado, eu mando se danar. Ou seja, eu excluo na hora, bloqueio. Se eu pudesse, eu respondi, mas tem uma opção lá que nem tem como responder, porque dá uma ira tão grande que oportunidades ou parcerias que eu preciso não manda. Mas bicho do jogo vem mandar, vai pro inferno, Satanás, né? Tipo assim, te repreendo, você e sua cambada que se levanta contra, querendo que a gente, como cristão, passe dessas porqueiras. Aí, diz assim, que o ímpio gasta dinheiro jogando jogo de bicho. O crente gasta dinheiro no que é bom e paga o dízimo, que a gente não paga, né? Aí vamos começando agora as correções. A palavra do Senhor diz lá em Malaquias, no Velho Testamento, que a gente entrega o dízimo do Senhor, ou seja, a gente
leva o tesouro na casa do Senhor para que haja mantimento. Já na graça, como vocês já viram, quem acompanha as minhas lives, né? Porque há muitas vezes, às vezes alguém fala alguma coisa porque não acompanha os meus vídeos desde o início. Então vão lá para acompanhar, @influenciando.agraça ou no canal Influenciando a Graça. Caso não encontrar, pode colocar Influenciando a Graça, palavra do dia, que vocês vão ter lá a palavra do dia e vão entender de fato, né, as palavras que eu trago no dia, né? Ensinando, orientando, enfim, o que o Espírito Santo coloca no meu coração. E vocês vão ver lá uma palavra que eu trouxe sobre dízimo, ofertas no Velho e Novo Testamento. Então, eu explico sobre isso. E para vocês entenderem que a gente, como cristão, a gente não paga o dízimo. A gente entrega o dízimo, aquilo que é do Senhor, 10%. Por mais no tempo da graça, isso não é obrigado. Mas às vezes a gente cumpre para cumprir a lei, a palavra de Deus, mas não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Então, diz aqui, eles já erraram, né? Aqui, porque diz assim, o crente gasta dinheiro no que é bom, isso é verdade. E paga o dízimo. Sim, o crente faz isso, mas não paga, né? Entrega o dízimo. Ou seja, devolve ao Senhor o que Ele nos deu. Se Ele nos deu um emprego, né? Se Ele nos deu uma renda, a gente devolve o que para o Senhor? Ele nos dá 90%, a gente devolve 10%. Então, o cristão ele só pode dizimar e ofertar se ele tiver o quê? Uma renda. Se ele não tiver, ele vai doar o quê? Não vai fazer nada. A sua vida já é a doação, né? O louvor já é a doação. A palavra já é a doação. Já está doando, já está entregando para o Senhor, porque é o que tem para doar. É fazer a obra de Deus servindo em algum ministério. Isso é também dízimo, né? Isso também é oferta aos olhos do Senhor. Aí diz, continuando, o homem do mundo quer ser centro da atenção. O homem de Deus exalta o autor da criação. Aqui está dizendo que o homem do mundo quer ser centro da atenção. Então, quantas pessoas como nós, seres humanos, queremos ser o centro da atenção? Será que essa influência, falando isso com 1000 e poucos seguidores, ela não quer ser o centro da atenção? Falando uma coisa que ela não vive? Querendo fechar talvez porta para os outros? Não pode ser assim, né? Não vamos ser ingratos nem hipócritas. Esses cantores são sempre da atenção, porque eles são famosos, as pessoas chamam eles. Então, eles escreveram isso, mas não é legal. Por mais que ele não tenha essa intenção, como eu, Kessia, não tenho essa intenção de sermos o centro da atenção. Mas Deus querendo levantar, né? Deus que a Bíblia diz que Ele exalta e Ele abate. É Ele que levanta, é Ele que nos chama, é Ele que nos usa, é Ele que faz. Agora, muitos querem fechar as portas, aí é diferente. Quando esses se levantam contra a vontade de Deus, o ministério do Senhor, aí Deus vai também abater. Que é a palavra que eu quero trazer para hoje é essa, viu? É Salmos 94, se eu não me engano, que fala dos prepotentes, orgulhosos e tererê, tererê, que uma hora Jesus, a gente fica assim, quando vai chegar a tua justiça, Jesus? Tanta hipocrisia, Senhor, e tu não tem visto? Principalmente essa região, como é que age? Aí diz assim, o homem do mundo quer ser crente e dar atenção. O homem de Deus exalta o autor da criação. Porque isso é verdade, a gente tem que exaltar o Senhor, a gente tem que adorar o Senhor, a gente tem que mostrar o Senhor, a gente tem que ser luz para que as pessoas vejam Cristo em nós. Aí diz, ser crente é ser bonito. Verdade, né? Bem cuidado e bem tratado. Olha só, ainda tem gente que a gente anda maltratado, né? Que não se preocupa com a gente, muitas das vezes não quer dar uma oferta, muitas vezes não quer abrir uma fonte de renda, muitas vezes não quer nos ajudar nas nossas vendas, nas nossas... enfim, abrir portas. Que às vezes a gente observa muito isso, sabe? Você às vezes manda algo assim, um catálogo, alguma coisa no privado, não responde, às vezes são crentes, a maioria, e eu fico, às vezes você tenta vender alguma coisa assim no bairro, ninguém chega. Praticamente, modo de dizer, porque é a realidade, gente. Então, assim, cada um sabe o que passa, cada um sabe com quem convive, né? Então, por aí a gente vai tirando, assim, que existe muita hipocrisia no meio do povo de Deus e precisam se converter, viu? Aí diz assim, ser crente é ser bonito, bem cuidado e bem tratado, é transformação de vida. Do sujo para o lavado, é sim, a gente tem que ser limpado, purificado, santificado de todas as mazelas da inveja, da mentira, da fofoca, dos vícios, do que não presta. Para quê? Para agradarmos a Deus, para sermos limpos, para agradar o Senhor. O homem do mundo bebe, é verdade, né? A nossa casa, né, eu e meus irmãos, a gente praticamente nunca beberam, mas tem pessoas que vêm do mundo que bebem.
E a gente tem que ter paciência muitas das vezes com esses que ainda não foram libertos, né? Mesmo assim, temos que ensinar a palavra. Então, está dizendo que é o homem do mundo. Então, o velho homem, ele às vezes bebe, quem é do velho mundo. Mas quem é cristão vai lutar para deixar esse vício. Então, diz assim: o homem do mundo bebe, fica solto nas calçadas, todo arranhado de banque, com toda a roupa rasgada. Tipo aqueles que ficam assim, uma vida tão, né, desprezada, desprezível, que tá lá abandonada. Mesmo assim, a gente tem que falar de Jesus para essas pessoas. Nós crentes temos um pai que cuida bem dos seus, ó, é para ele cuidar bem da gente. Então, se não estamos sendo bem cuidados de Jesus, alguma coisa está acontecendo, né? Nós crentes temos um pai que isso não quer dizer que cristão não passa por diversidades ou dificuldades. Passa sim. Só que às vezes passa pelas injustiças de muitos cristãos que só olham para o seu umbigo. Aí é onde eu sempre entro com a lapada de Jeová, porque comigo é assim, é levando e dando. Amém? Porque eu não aceito hipocrisia. Nós não, cristãos, devemos aceitar justiça nem hipocrisia. Ó, pode estar desempregado, mas é gordo e bem vestido. Eu estou desempregada, mas estou gorda e bem vestida, porque Deus é lindo. Aí ele cuida ou não cuida? Cuida dos detalhes, né? Não temos o melhor, não temos talvez o que a gente queríamos no momento, mas ele tem cuidado, porque pode estar desempregado, mas é gordo e bem vestido. Então, nós crentes temos um pai que cuida bem dos seus filhos. Pode estar desempregada, mas é gordo, bem vestido. Já fica a dica aí, né? Para abrir as portas de emprego. Eu noto assim os homens, servindo a outros deuses, tudo em busca de interesse. Olha aí, muitos homens servindo a outros deuses, como muitos até dentro da casa do Senhor, ainda querem passar uma peneira, né, fazer com a missionária Aparecida Borges, que saia esses ídolos, né, do pé de pé, do pix, dos deuses, dos altares, que é na internet e é dentro da igreja. Tem uma mensagem que ela gravou, né, que ela pregou no Gideões esse ano, e fala sobre isso. E às vezes é disfarçadamente, né? E muitos não querem, acham que Deus não revela para aqueles que oram. Deus ora e problema deles se quiserem se consertar com Deus ou não. Aí diz: eu noto assim os homens servindo a outros deuses, tudo em busca de interesse, fama, carro e dinheiro, porque tem dinheiro, ou seja, deixa eu explicar para vocês. Tem riqueza, que é o diabo que dá, é o mal que dá, entende? Não é Deus? Mas Deus, a gente adquire riqueza trabalhando honestamente. Já falei isso para vocês 1001 vezes. Temos que ter as oportunidades certas, temos que ter as pessoas certas, porque às vezes sozinho a gente não funciona, né? Deus levanta empresas, Deus levanta as pessoas para nos ajudar, fazer uma renda até mesmo da nossa casa, fazer uma renda ou trabalhar fora. É quem? É Deus que levanta pessoas para nos abençoar, para a gente ter um emprego, para a gente ter o que é nosso, pra gente, porque todo mundo precisa, não é isso? Só quem não olha para o seu umbigo, quem age com justiça, quem é um comunista, que só pensa em si, não vê como todo, não tá nem aí. Eu não sei, ou é inveja, gente. O comunismo tem um mal aí refletido de inveja, não tem? Porque é um sistema, né? O sistema não pode ser mudado, a não ser que Deus mude, que Deus permita uma mudança. Aí diz: eu noto assim os homens servindo a outros deuses, tudo em busca de interesse, fama, carro e dinheiro. O diabo assim dá tudo: fama, dinheiro e casa. Mas em troca quer sua vida, sua valiosa alma. Vocês entenderam? Às vezes o diabo, às vezes as forças ocultas, às vezes alguém está na riqueza porque fez pactos, mas ó, em troca, olha o que ele vai ter em troca, gente. O diabo assim dá tudo: fama, dinheiro e casa. Mas em troca quer sua vida, sua valiosa alma. Gente, quantos talvez vivem assim na fama, como muitos cantores e talvez até pregadores grandes já estão na fama. Será que essa fama é uma fama normal? Desculpa, é uma fama que Deus se agrada? É uma fama honesta? Ou é uma fama que o diabo está por trás? Então, vigiemos com as palavras, vigiemos com o que a gente escreve. Olha aí, cantores, vigiemos com tudo, né? Não estou aqui criticando, estou só refletindo, porque a gente às vezes canta coisas e a gente às vezes mesmo escreve e a gente não reflete que a gente está sendo um famoso ou isso e aquilo. E muitas das vezes, não sei, estamos agindo com injustiças, não sei. É tipo assim, vamos sempre
se posicionar. Aí diz, mas os crentes têm um pai, dono do ouro e da prata. Serve a ele porque quer. E ele dá mesada, né? Não deixa faltar o pão de cada dia, não deixa faltar a mesa farta. Aí, ser crente, aí repete, é bom demais. Ser cristão é ter riqueza, guardada lá nas alturas, onde o ladrão não chega. Porque aqui a gente não tem, né? Mas lá a gente tem. Tem uma cidade de ouro, de muro de cristais, guardada lá nas alturas onde o ladrão não chega. Se aqui pago aluguel, olha só, eu preciso de um emprego para eu pagar o aluguel, né? Para eu morar no meu canto. Lá no céu não pagarei, porque aqui é de pai e mãe, né, gente? Então, assim, é bom cada um ter seu canto. Mas seja feita a vontade do Senhor sempre. Mesmo assim, eu tô só falando a forma de dizer. Aí diz, ser crente é bom demais, ser crente é ter riqueza, guardada lá nas alturas, onde o ladrão não chega. Se aqui paga aluguel, igual meu irmão, né? Que até hoje ele trabalha, paga aluguel, ainda não tem nem carro. Porque às vezes o dinheiro não dá, né? Aí é o que? Lá no céu não pagará. Que aqui diz, lá no céu não pagarei. Se aqui ando a pé, como ele, eu e muitos, né, da nossa casa, lá no céu eu voarei, ô glória. Tenho a promessa do Pai de eu ser arrebatada. Só essa promessa torna eu um rico milionário, amém? A promessa é que nos faz isso. Mas esses cantores, eles andam em carro bons, eles têm moradia boa. Então, assim, isso não é hipocrisia escrever isso? Eu não gosto dessas coisas, gente. Porque realmente a gente passa por isso, às vezes, uma situação, mas viver o tempo todo passando uma vida de escassez, isso nem Deus se agrada. Isso é injustiças. Isso são coisas que pessoas, às vezes, nos quer passando por situações que não deveríamos ser assim, entendeu? Então, são injustiças. É diferente. Eu vejo que os outros estados é muito diferente do estado daqui, né, dessa região, que age com injustiça, com ingratidão, que não são gratos, que não ajuda ninguém, não ajuda os ministros de louvor, nada. Nem a própria igreja que você passou 1001 anos, né, não fizeram nada. Simples assim, é abandonada, é jogada, é só Jesus na causa. Mas Deus é maior e grande, né? Para fazer finalmente mais, Ele pode reverter o quadro e a situação. Então, refletimos, porque eu sei que no tempo do anticristo é um tempo que eu acho que é um tempo de prosperidade. A gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu digo, o que é crente ajuntando dinheiro, o que é crente, né? Eu não sei, investindo talvez em coisas que vai deixar aí. Acho que a gente tem que usufruir no momento que a gente está vivendo. Se a gente tem um emprego, a gente tem um emprego, uma renda, a gente tem que usufruir daquilo, né? Se alimentar bem, cuidar da nossa saúde, passear, descansar, não é isso que a gente tem que fazer? Ajudar o necessitado, mas juntar riqueza aqui, pra quê? Se Jesus voltar hoje, fica tudo aí a riqueza. Pra quem, gente? Quem é cristão de verdade vai subir. E quem não? A riqueza vai ficar pro anticristo dividir com as pessoas. Eu não quero estar aqui para dividir, para eu receber essa riqueza. A não ser que essa justiça vem antes, porque a Bíblia diz que lá em Provérbios e Eclesiastes, já falei isso para vocês, que o ímpio trabalha e junta. Olha só, o ímpio, tem muitos crentes que estão sendo ímpios, porque eles podem ajudar nessa região e não ajudam. Como eu já falei para vocês, grandes, talvez pastores, grandes empresários, grandes isso, grande aquilo. E o que é que eles estão fazendo com esse dinheiro? Que não ajuda a gente que é pequeno. Grandes políticos, eles estão levando para a sua própria condenação, não? Eles estão indo contra a palavra de Deus. Examinamos tudo e ficamos com o que é bom. É a Bíblia que diz, examina tudo e só retém o que é bom. Eu examino às vezes de tudo, mas só fico com o que está conectado com a palavra do Senhor, com o que bate com o Espírito Santo do Senhor. Então, vamos ser mais reflexivos, né? Mais íntimos do Pai, entendermos de fato o que Ele quer para nós, o que Ele quer para a nossa vida, o que Ele deseja que nós, como cristãos, andemos, né? O que nós temos que fazer para o próximo. Como eu falei, hoje é dia de carreata, como isso, tá um barulhozinho. Foi o dia todo, né, de passeata, essas coisas assim. Às vezes fico até pensando, era pra mim, se eu pudesse eu tava, né, no meio, porque eu gosto, como eu falei, que é um pé, às vezes, pra eu dar uma saidinha assim de casa, né, praticamente. Mas às vezes não é bom, só que
como cristão. Só que às vezes aí vem a mensagem do Senhor Jesus. Jesus comia com todos, Jesus andava com todos, com os publicanos, mas fazia a diferença. É isso. E meu ministério é tipo praticamente assim parecido muito com Jesus, como algumas pessoas são. Então assim, eu sou do povo, porque eu sou de gente que ama a gente assim, né? Então a gente ama e que vem aí as portas de oportunidade de emprego certo, né? Servir missão, sempre falo isso para vocês. Então eu dou para trabalhar, né, na educação, na Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde, porque a gente tem que estar no meio do povo, fazendo o que Deus quer, aleluia, servindo o povo, porque amamos gente, Então é isso. A paz do Senhor a todos, ficamos com Deus, né? Vamos ter mais amor para o próximo, não julgar os outros que tem muitos que gostam de julgar, mas não sabe a nossa configuração. Às vezes nós somos o que? Um pouco superdotadas ou superdotadas e o povo fica julgando. Não julgue para não ser julgado, não julgue para não serem condenados. Amém, amados? Você não sabe o que ninguém passa, então se você não sabe a vida que ninguém passa, o que já passou, você, ó, fecha o biquinho, amada e amado, tá bom? Para falar de alguém, primeiro você conheça na íntegra, você conviva, você peça a Deus, não vá por ninguém, peça a Deus, tá? Pergunte quem é ela, quem é ele, o Senhor, se você tiver entendido, Deus talvez lhe dirá, amém? Porque é assim que eu falo. E às vezes o Senhor me mostra algumas pessoas assim por sonhos ou às vezes até mesmo assim por algo, eu fico, às vezes, né, vem na minha mente, eu falo, Senhor, é pra mim orar? É pra mim fazer o quê? Interceder por essa pessoa? Eu não quero pegar guerra se é o que eu não queira, que eu não possa lutar. O que é, Senhor? Essa pessoa é o quê? Essa pessoa é satanista? Essa pessoa mexe com o ocultismo? Essa pessoa é assim? Jesus me mostra, Jesus diga isso. Eu fico questionando ao Senhor, me dá um sinal, se revela para mim, porque eu não quero estar pegando guerra de ninguém, Senhor, se o Senhor mandar. Porque muitas vezes a gente tem que estar revestido, preparado para enfrentar as astutas ciladas do diabo para não sermos envergonhados, amém? Mas assim, o inimigo ele se levanta o quê? Para cá, então ficamos com a presença do Senhor, ficamos com o Senhor e buscando para agradá-lo ao Senhor, amém? E livre dos falsos enganos, como hoje eu vi um vídeo no Facebook, vim encontrar para postar aqui, gente, que eu perdi sem querer. Na hora que eu abri, apareceu daqui a pouco, minha irmã falou, mandou outro vídeo, link, né? Minha irmã Mônica de São Paulo, na hora que eu cliquei, o outro sumiu. Mas eu queria muito encontrar um pastor postando um vídeo de um menino que, pelo jeito, estava baixado. E pelo jeito ele é gay, gente. É um homossexual, né? E ele falando, ou seja, tá no comportamento de homossexual, que o Senhor liberte, né? Porque para ir pro céu tem que estar liberto. Ele falando que sempre foi a pombagira que usou ele dentro da igreja e ainda usa. Gente, temos cuidado com as revelagens. Eu sempre falo que as revelações nem tudo é do Senhor, amados. Oremos, vigiamos e ficamos com a palavra de discernimento. Até os sonhos, fazer como a pastora Priscila, temos que orar. Jesus, não deixa os meus sonhos ter influências malignas, não deixa o inimigo ter o poder de entrar nos meus sonhos, que a minha vida seja guiada totalmente pelo Senhor, e que os meus sonhos sejam realmente sonhos proféticos, que realmente os meus sonhos sejam dados pelo Senhor, não por forças ocultas. Como é que eles podem entrar nos nossos sonhos? Jesus, um dia de discernimento. Amém. Que nós possamos ouvir verdadeiramente a palavra e a direção do Senhor. Mas o que é de Deus traz paz, o que não traz muita paz. Amém. Oremos, vigiemos e ficamos posicionados, porque o Senhor não engana ninguém, né? E Deus é tão lindo que às vezes mostra as pessoas que é pra gente orar. Porque às vezes a própria pessoa está com o espírito do engano, né? A pessoa que às vezes o Senhor nos mostra alguma coisa do tipo, e às vezes precisamos repreender espíritos, expulsa o espírito de Jezabel, espírito de Pombagira, o espírito de que for, que estiver enganando, o espírito que o diabo tem manipulado, tem enganado, tem querido, né, ceifar, tem querido manipular. É isso. Então nós que às vezes se preocupamos com pessoas do teu ministério, né, com jovens ou o que for, a gente sempre está posicionados e orando por quem quer que seja, né, que Deus mostre, enfim, a gente não sai procurando guerras, às vezes é o Senhor que mostra a gente tem que estar posicionado para ver. Então, que Jesus nos dê graça, sabedoria e discernimento. Amém. A paz do Senhor a todos. Ficamos na brecha, orando e vigiando sempre. Só assim poderemos alcançar os céus, não é verdade? Olhando uns
para Jesus. Hoje uma missionária postou um vídeo, aí dizia assim, o vídeo era engraçado, acho que era uma música secular, acho que ela não percebeu, às vezes é como eu, às vezes posto um rios, às vezes é de outra pessoa, aí tá uma música secular. Quando eu lembro, eu vou e troco pela música gospel, porque cristão não usa música secular em redes sociais ou nenhum canto, né? Aí a pessoa às vezes não se toca, aí coloca, fica trazendo influência para as redes sociais, trazendo influência para nossa vida, má influência, né? Coisas maus, porque música secular é coisas mal. Aí o que acontece? O vídeo dizia assim, se eu que lá cuidado, você, o homem apontava, né? Você ir pro inferno. Eu comentei lá. Cuidado a senhora também, que tá postando um vídeo com música secular. Tá vendo como a gente às vezes só olha com o umbigo para a vida dos outros e esquece a sua? Então muitos estão assim, terrivelmente, infelizmente é muitos. Mas eu falo assim, todos que se levantar, Deus vai fazer cair por terra, porque maior é o sangue de Jesus sobre os escolhidos realmente do Senhor Jesus. Amém? Não quero julgar nem condenar ninguém, mas nós que possamos observar mais as coisas e ficar com o que é bom. Amém? E prosperidade não é pecado, não é ruim, mas a gente tem que saber como que está fazendo com a prosperidade, né? Se estamos ajudando quem precisa. É isso. O intuito do Senhor nos abençoar é abençoar a vida. Se não está abençoando, então vai ficar aí ponto e Cristo. A paz do Senhor a todos. Até mais.